Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O país tem assistido a um crescente de ações planejadas e violentas. Depois de assaltos a transportadoras de valores no Brasil, foram levados 40 milhões de dólares de uma delas no Paraguai. Os criminosos pertencem a uma facção brasileira. As comunidades cariocas têm acordado e dormido ao som dos tiros e no início de maio foram necessários soldados de 5 batalhões da Polícia Militar para conter o conflito de 2 facções no Rio de Janeiro. Manaus e Natal assistiram a cenas de barbárie e explosões dentro de presídios. O governo federal anunciou no início do ano um Plano Nacional de Segurança que visa ações de inteligência conjuntas entre todas as polícias, as áreas penitenciárias, os grupos de combate ao crime organizado e Ministério Público. Isso vai conter a violência? O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai fazer essa pergunta para os deputados Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputados, é suficiente? Parece que o crime organizado está se expandindo, inclusive, além das nossas fronteiras. Dizem que uma das facções tem ligações hoje com a máfia italiana. Deputado Major Olímpio. Olha, não é nem que o crime é tão organizado. O Estado brasileiro é extremamente desorganizado em relação à segurança. Nós falávamos agora de um Plano Nacional de Segurança que foi feito uma coisa superficial, cópia de textos de planos anteriores, sem metas concretas estabelecidas. E mais, esse plano ele foi lançado 10 dias depois. O presidente Michel Temer e o Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo, vieram com uma novidade. Olha, agora nós estamos criando o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Fez um anúncio, disse que era até pedido da bancada da bala, não sei de que bala ele estava falando, mas não teve nenhuma estrutura criada, nenhum centavo destinado. Nós pegamos um plano nacional, que ele já vem com cópias de uma tentativa de plano nacional lançado pelo Fernando Henrique, depois 2 lançados no governo Lula, e que pouco se saiu do papel. Falar essas obviedades, olha, nós vamos integrar a inteligência policial. Como? É fazer uma convocação de chefes de polícia dos estados e da Polícia Federal com o ministro, fazer uma matéria jornalística e acabou? Porque não tem funcionado. Então, o marginal vai ganhando esse espaço exatamente porque o Estado vai se omitindo nisso. Integração de esforço, isso é uma tremenda falácia. Essa semana mesmo eu tive em empresas de transporte de valor, começou da Comissão de Segurança aqui da Câmara. Então eu tive com empresas, a empresa Prosegur que foi atacada com 40 milhões de dólares lá do lado do Paraguai por criminosos brasileiros, esse tal crime transnacional, é porque facilitou demais. Ataques que nós tivemos em Ribeirão Preto, em que as forças de segurança da polícia foram contidas durante quase 1 hora, que não podiam se aproximar por tiros de fuzil. As submetralhadoras .50, que hoje atacam os carros de transporte de valor, existem aos montes. Hoje falam, não, todo mundo é do PCC. Não é que todo mundo é do PCC, não. É que alguns marginais hoje, eles estão quarteirizando serviços. Eles têm os fuzis. Então, várias quadrilhas usam o criminoso hoje para praticar ações de toda ordem. Um dos marginais mortos lá no Paraguai e no confronto aqui no Paraná, era da Zona Norte de São Paulo, bandido conhecido. Então, acontece o seguinte, o poder público, ele faz vistas grossas em relação a isso. Eu costumo dizer que o Ministério da Justiça é o pato. O pato anda mal, corre mal, voa mal e nada mal. Nós cuidamos do índio, nós cuidamos das fronteiras, nós cuidamos do sistema prisional, da segurança pública, com o Ministério da Justiça. E não fazemos nada bem feito. Alexandre de Moraes era um pirotécnico em São Paulo, que graças a Deus para nós em São Paulo, quando ele veio ser ministro da Justiça, para atender um acordo político do Michel com o Alckmin, foi bom que saiu de lá. E depois, de repente, caiu no colo dele ser ministro do Supremo.
Ele entende de segurança pública o que eu entendo da corrida aeroespacial. Então, a questão da segurança pública hoje é uma oportunidade que a gente tem até para dizer isso, mas ela é extremamente preocupante. Roubo de carga hoje no país. Eu cheguei numa dessas empresas de transporte de valor e eu vi caminhões. O caminhão blindado, o caminhão grande. Eles falam, não, agora não é mais só o transporte de dinheiro, de valores. Tem produtos, por exemplo, eletrônicos, que as seguradoras não aceitem que sejam transportadas mais nas rodovias brasileiras se não for num caminhão blindado. Deputado Reginaldo Lopes, como é que o senhor acha que esse Plano Nacional de Segurança é suficiente? Ele está se mostrando suficiente para conter essa situação? Ridículo. Totalmente genérico. O Major Olímpio tem toda a razão. A única meta que existe é uma meta de diminuição nos homicídios de 7,5%. Sabe o que significa isso? O Brasil tem uma taxa de homicídios de 29 para cada 100 mil pessoas. Então vai reduzir para 27,8. Então é uma vergonha. E segundo, o Major Olímpio compôs conosco a CPI de violência contra jovens negros e pobres. A CPI apresentou 8 emendas à Constituição Federal, que refaz toda a arquitetura da segurança pública. E nós apresentamos 16 projetos de leis para também ajudar na modernização. E apresentamos o Plano Nacional de Redução de Homicídios e Violência. Só que tem que o plano nosso, ele é muito bem objetivo. Ele não é genérico. Eu li aqui, genérico. Reduzir homicídio, genérico. O feminicídios, genérico. Combater o tráfico de droga e armas, genérico. Combater o crime organizado, fora e dentro da cadeia. E genérico, modernizar o sistema penitenciário. Só isso. Ele não tem nenhuma meta colocada. O que nós apresentamos no nosso plano? Primeiro, nós entendemos que segurança pública deve ser um tema que a sociedade, chamando de um plano, deve ser democratizado. Como a educação tem o Plano Nacional de Educação, como na saúde, na assistência social, nós defendemos, e a CPI apresentou, nos direitos fundamentais, o direito do cidadão, a cada 10 anos, na União, nos estados, nos municípios, elaborar seu plano decenais. E nós apresentamos o primeiro, com 5 macrometas, bem objetivo. Quais são as 5 macrometas? Primeiro, o Brasil deve reduzir os homicídios para 1 dígito. Por que 1 dígito? Menor do que 10 para 100 mil habitantes. Porque são indicadores de país civilizado. Acima de 10, acima de 9 para cada 100 mil, todas as organizações internacionais entendem que o Brasil está em guerra civil. O Brasil vive guerra civil. Declarada. Só que tem que é nas periferias, é em parte dos estados, é parte territorial do município. Esta guerra tem sexo, são meninos, 93%, são negros, 80%, são os pobres, 100%, né? São jovens. O Brasil mata mais que qualquer outro país do mundo, além da violência. Segundo, nós queremos reduzir, elucidar crimes. Ele fala aqui, modernizar para elucidar crimes, mas não coloca nenhuma meta. O Brasil elucida 3% dos crimes. Nós precisamos elucidar 80% dos crimes contra a vida. E por que não elucida? Crimes de autoria desconhecida que não são esclarecidos. De cada 100 casos, 3. Isso contando homicídios. Ele fala aqui. Isso contando porque ainda nós damos como esclarecido os casos de homicídio em que se tem a autoria conhecida. Então a polícia militar vai lá e prendeu em flagrante. Coloca aqui sim. Polícia comunitária. Como é que é polícia comunitária? Se o policial militar tem que ir para uma delegacia e ficar 10 horas, sai da comunidade. Então nós fizemos uma proposição pela CPI do ciclo completo. Eles falam assim, integrar as forças de segurança pública, só na conversa fiada, só em palanque político, só para dar uma resposta imediata. O Gabinete de Gestão Integrada já foi criado no governo Lula, lá no Pronace. Mas nós precisamos mudar a Constituição para permitir que todas as polícias no Brasil tenham ciclo completo. Começou, termina a investigação. Qual é o problema? Vamos citar o estado de Minas Gerais. Você tem 56 mil policiais militares que não pode fazer investigação, não pode fazer um boletim de ocorrência. Então não tem eficiência, é desperdício de dinheiro público. Né? Vamos passar para a terceira meta nossa, que é resolver o problema da mortalidade policial junto com a quarta meta, a letalidade policial. Tem 2 problemas. Porque se o conceito e a concepção está equivocada, você não tem uma polícia comunitária e passa a ter polícia de confronto. E aí mata e morre também. Isso pode ser resolvido.
né? Então, esse é um problema que nós trabalhamos junto, tanto a mortalidade quanto a letalidade. Mas, por último, no nosso Plano Nacional de Redução, o mais importante é um conjunto de políticas sociais. Nós não podemos falar mais do mesmo no tema segurança pública. Nós precisamos trazer algo novo. Além da tecnologia, da valorização dos servidores, polícia de ciclo completo, novo conceito, nós precisamos... Porque a gente fala aqui, gastar dinheiro para estudar, fazer mapa da violência, diagnóstico, isso já tem. Qualquer estado, qualquer município, qualquer cidade, você tem a faixa territorial. É estabelecer políticas sociais, iluminação, ciclovia, institucionalidade, escola integrada, posto de saúde. É assim que resolve. Então você tem que ter nas ações do Plano Nacional de Segurança um conjunto de políticas sociais. Agora, o que ele está propondo aqui é um ridículo, é um absurdo, né? Então, assim, de fato o Brasil tem um acontecimento, uma tragédia, sem estudar, chama a mídia, faz um factoide político, apenas. E depois ninguém cobra. A mídia não cobra, a sociedade não cobra. Isso foi 5 de janeiro, não tem nenhuma ação dessa iniciada. Olha, porque nós trocamos de ministro, ficamos com o ministro interino, mas não começou. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco, tentando esmiuçar um pouco essa conversa. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a violência com os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo. Deputado Major Olímpio, o deputado Reginaldo Lopes citou a questão da polícia comunitária, de colocar equipamentos sociais, do Estado ter presença nas comunidades. O que aconteceu de errado nas UPPs? Que era essa política? O que aconteceu de errado nas UPPs é porque você não combate a violência e a criminalidade só com a polícia. Então, o Estado tem que se fazer presente com a força policial, sim, mas se a estrutura de educação, de assistência do Estado, a integração realmente dos órgãos de apoio à população, para dizer, olha, gente, é melhor fazer o bem. O Estado não fez isso, como não fez no Rio de Janeiro. Então, continuam as milícias, continuam os traficantes dominando as regiões. Onde você não tem a dominação do Estado, de forma nenhuma, você vai ter uma força de enfrentamento permanente. Nesta semana morreram 8 criminosos, na semana seguinte morreram 2 policiais. O Estado tem que se fazer presente nisso e não tem se feito. O grande equívoco disso, nas UPPs, se deslocaram efetivos policiais de outras unidades para a concentração das UPPs, porque era um protocolo, uma marca que sentou. Mas o Estado não se fez presente com outras ações. O que aconteceu? Você pega Niterói, por exemplo, ele está explodindo o crime lá porque tiraram 300 policiais de Niterói só para algumas UPPs. O crime se ampliou em Niterói e não se deu solução nas comunidades que eram zonas conflagradas mesmo. O Estado tem que fazer uma ocupação permanente, não dá para fazer operaçãozinha. Olha, hoje nós pegamos a Força Nacional, essas coisas ridículas agora, manda 300 homens para lá. É ótimo a Força Nacional para descer de avião búfalo, correndo, fazendo imagem para televisão, ótimo. Mas 300 homens no Rio de Janeiro hoje, para a cidade do Rio de Janeiro, é nada numa escala de 24 horas. Tem como reverter a situação atual das UPPs, deputado Reginaldo? Tem o que fazer? Nós visitamos a UPP no Morro do Alemão, no aglomerado. Olha que absurdo. Eles colocaram no fundo de uma escola estadual. Todos os conflitos foram direcionados para a escola. A sala diretora parece um queijo suíço, todo furado de bala. É uma vergonha, uma escola que tinha 3 mil alunos, tem 200 alunos. Expulsaram os alunos. O problema é que esses alunos, essas crianças, hoje não têm de recurso para ir para outra escola mais distante. Então, a UPP é cheia de erro. Quando você vai ver na ponta, foi um jogo de marketing. Porque, de fato, o Major Olímpio colocou muito bem. A área social, né, depois da ocupação territorial, para ter sucesso, para que aquela polícia se tornasse comunitária, literalmente, precisaria, de fato, ter os investimentos sociais que não chegaram, né? Portanto, e outro erro é que você tem que fazer uma política nas regiões metropolitanas integrada, porque senão você expulsa para a cidade vizinha e aquela comunidade vizinha paga a conta. Portanto, foi um erro, tem vários erros esse processo de UPP. Eu acredito que
sem uma política nacional, porque a responsabilidade, todos os cidadãos, eles falam que é da União, dos municípios e dos estados. Então tem que parar com essa questão, que é a responsabilidade dos estados. A União tem que assumir um papel, até porque ela fica com quase 70% da arrecadação. Então ela tem que ter um protagonismo maior, lógico, né, combinado com os estados e os municípios. E, na verdade, a sociedade terá que participar. Nós temos que criar uma nova cultura de paz. Nós temos que fazer uma coesão social. Por que você tem municípios? Porque essa questão de homicídios e violência, ela ocorre em 142 municípios, 90%. Não é por falta de diagnóstico. Lá em São Paulo nós visitamos Jardim São Luís, Jardim Mateus, Jardim Ângela, Capão Redondo. Ali está concentrado. Então tem que ter política. Estabelece uma nova relação de confiança com a sociedade, para valer. Né? Então, e é isso, eu acho assim, nós estamos com um modelo falido de segurança pública. Então, aplicar programas no modelo falido, sem coragem de fazer uma ampla reforma, por exemplo, está falando aqui de perícia. Por que não defendeu que a perícia autônoma e independente? A PEC está aqui, a CPI apresentou. Então, nós temos que mudar a arquitetura. Outra questão que nós votamos, Major Olímpio apoiou, total transparência nas corporações policiais. Como fez Nova York? A lei de acesso à informação pública, até eu fico, porque eu fui autor dela, mas fizeram uma lei sobre a segurança pública. Nós queremos mudar a cultura, porque não adianta ficar atacando. Quem que é responsável? Vamos mudar todo o conceito. Né? Tem ausência do Estado que não implementa políticas sociais, tem conceito equivocado nas polícias, deve ter, porque a ditadura transformou as polícias também em força auxiliar do Exército, que é um erro. Porque Exército, Força Nacional, é para inimigo externo, é para defesa nacional. As polícias é para lidar com o irmão, com o patriota, é outro conceito. Então, é de comunitário e de aproximação, não é de confronto. O que esse Estado está fazendo? Manda 200 homens para... Isso resolve. A Força Nacional é ridículo o conceito. E você pega... Agora, a gente tem pouco tempo, eu queria ainda abordar a questão dos presídios. Os presídios brasileiros estão explodindo. Nessa ocasião, o ministro abordou uma política de diminuição entre 10% a 15% dos presos brasileiros nos presídios, que diminuiria um pouco a pressão. Recentemente, na ONU, a ministra dos Direitos Humanos prevê uma meta menor ainda de 10% de desencarceramento. Isso resolve essa questão que vai resolver o problema da violência nos presídios, deputado Major Olímpio? Foi um chute que ele deu. Eu fui membro da CPI, sou relator de uma parte dela, da CPI dos presídios. Nós visitamos o presídio do país todo. Como esvaziar? Olha, eu vou dizer uma coisa, o Departamento Penitenciário Nacional não consegue dizer, o ministro que está lá agora, não consegue dizer hoje para o Brasil quantos presos nós temos no país, porque a maioria dos estados sequer informa. É uma vergonha o sistema nosso, são calabouços mesmo. Não foi implementado o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando está aqui com meta, construir 4 presídios federais para 220 homens, onde nós temos hoje uma população carcerária de mais de 660 mil, nós não conseguimos dizer quanto tem. Lá em Alcaçuz, por exemplo, nós não conseguimos dizer, ainda não conseguimos, quantos presos morreram, porque tem presos que foram degolados, foram picados, o corpo foi incendiado, foi jogado no esgoto e até agora o Estado brasileiro não consegue dizer como é que morreu. Então isso é uma outra vergonha e um grande chute. Eu vi na CPI, o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, eu ouvindo, falou assim, quantos presos nós temos no Brasil? E eu dizendo para ele, o senhor não sabe me dizer isso. O senhor não tem a condição nem de dar números, quanto mais de dizer que é responsável por uma política sobre o sistema prisional. Como o ministro que está lá hoje também não sabe. Então, isso é lamentável que nós temos no Brasil. Vai na ONU, vai passar vergonha lá, porque vai dar um chute lá também que não tem parâmetro nenhum. Não tem. Hoje, nós temos um sistema prisional que ele não recupera nada, nem ninguém. Você pode fazer audiências de custódia para ver se você provoca desencarceramento com isso, não significa que você está promovendo justiça. Você tem mais de 230 mil presos que não foram sequer julgados e que estão em prisão provisória ou preventiva, que aí é uma falta de estrutura de justiça. Então nós temos problemas seríssimos no sistema prisional, porque nesse chamado ciclo de persecução criminal, que ele começa com as ações ostensivas da Polícia Militar aqui, ele vai terminar com a execução da pena no sistema prisional. E esse chamado ciclo, ele está completamente comprometido, ele é truncado.
O poder público não se assume com isso. O Ministério da Justiça não consegue ter ação executiva sobre o sistema prisional no país. E que envolve a justiça também, né, deputado? Está totalmente falido. Da cena do crime até o julgamento, totalmente o sistema falido. Que ele chamou de caminho penal. O ciclo de persecução penal no Brasil é totalmente ineficiente. A justiça tem culpa nisso, porque a justiça brasileira é patrimonialista. Ela não quer resolver o problema de crime contra a vida. A maioria dos presos, quando chegam a ser condenados, já cumpriram 3 vezes a pena. Isso é uma vergonha. Transformar a pena provisória para pobre no Brasil depois do fim do trabalho escravo, há mais de 100 anos. Prende os pobres provisoriamente e deixa eles presos. O Brasil pode mais da metade serem retirados dos presídios. Mas o que aconteceu? Quando nós vemos a CPI, combinamos com o Supremo Tribunal Federal as audiências de custódia. No Brasil é o único lugar do mundo que a audiência de custódia mandou encarcerar mais do que liberou. Sabe por quê? Porque nós temos um caminho penal seletivo. Seletivo. Muito feito de brancos, sem histórias de vidas, que realmente é muito fácil julgar as pessoas. E nós precisamos buscar tecnologia. Eu sou a favor de um movimento abolicionista do sistema prisional no Brasil. Esse sistema não resolve. O Major Olímpio foi muito feliz. Não consegue ressocializar ninguém. Em Minas nasceu a experiência das APACs, que é um modelo extraordinário, muito mais barato, feito por eles. Ressocialização de 95%. Nós precisamos abolir esse sistema. Nós vamos colocar tecnologia. Por que nós não podemos? As APACs, deputado? É um sistema de amigos e pais de condenados, né, de autogestão entre eles. Não tem agente penitenciário, né, eles saem para trabalhar e ressocializam 95%. É o melhor modelo, né, é o maior case do mundo e que hoje os Estados Unidos está copiando o Brasil, que deveria virar uma política nacional no país. As pessoas precisam conhecer esse modelo. Segundo, na minha opinião, devia usar tecnologia, tornezeleiras, usar tecnologia, botar ele para trabalhar e monitorar. Né? Então, é lógico que depende do potencial do crime, mas o Brasil resolveu, então, alargar a porta de entrada por ineficiência da política de segurança pública, então é melhor prender e estreitar a porta de saída. O Brasil vai chegar a 2 milhões de presos, vai ter dinheiro para mais nada. E para colocar as pessoas numa condição imundas, porque o sistema prisional brasileiro é uma vergonha da sua totalidade. Então nós temos que parar de ter um caminho penal, um sistema penal no Brasil seletivo, preconceituoso. Né? Olha, 2 leis que eu participei, que eu ajudei, a audiência de custódia, que é uma decepção, porque é o único lugar no mundo que manda encarcerar mais, e a lei que, na verdade, despenalizou o usuário de droga, que continua prendendo. Porque se for negro, sempre é traficante. Se for branco, sempre é usuário. E isso são as aplicações de quem são os operadores do sistema de segurança pública no Brasil. Então eu acho que tem que ter mudanças profundas, verdadeiras, radicais. E passa por participação da sociedade. A sociedade precisa empoderar desse tema sobre segurança pública. 30 segundos para cada um dos senhores, só se é possível, né? Um problema tão complexo, mas infelizmente é o tempo que a gente tem. Deputado Major Olímpio, por favor. Olha, se nós começarmos, aqui eu participei da CPI, da morte de jovens negros pobres nas periferias brasileiras, se produziu mais de uma dezena de projetos. A CPI do sistema prisional produziu mais de uma dezena de projetos e nós mesmos jogamos no lixo. É verdade. E o governo brasileiro fez de conta que nós estávamos só brincando de investigar alguma coisa aqui. Se nós começarmos a discutir verdadeiramente, como ele disse, o ciclo completo de polícia, para que tenha mais presença e mais ação das polícias. Não é briga corporativa, não, é necessidade pública. O mundo inteiro faz isso. O mundo faz, nós nos recusamos a fazer. O mundo investiga com CPIs, propõe leis. Nós investigamos, fazemos a CPI, relatamos, nós mesmos arquivamos. Sabe o que o Poder Executivo faz? Copia, disputa com o Parlamento. O Parlamento sempre é o patinho feio. O Executivo é que é dono das verdades. No Executivo nascem as bobagens, as besteiras. Bom, o Câmara Debate termina aqui, esse debate continua. Você pode rever ou compartilhar esses programas. Vá à nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Ou então pelo YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.